Olá, meu nome é Rodrigo Melo, bem-vindos a mais uma videoaula sobre o Blender 2.5. Essa é a nossa quinta videoaula e hoje nós iremos aprender a movimentar um objeto e também alterar sua escala. Muito bem, primeiramente, para realizarmos a translação de um objeto, nós podemos utilizar este manipulador. O manipulador ele é composto aqui por essas três setas, por esse eixo cartesiano. Vocês veem, ele é composto por uma seta verde, uma azul e outra vermelha. Muito bem. O eixo verde representa a direção Y. O eixo Z é representado por essa seta azul, o eixo vertical. E o eixo X é representado por esta seta vermelha. Muito bem, caso queiramos movimentar este cubo, este objeto no eixo Y, basta que nós posicionemos o cursor, a seta do mouse sobre essa seta verde, pressionemos a tecla, o botão esquerdo do mouse e movimentemos aqui o mouse e nós então iremos movimentar este objeto neste eixo selecionado. Muito bem. Então, soltamos, o botão esquerdo do mouse e foi alterado então o local na qual se encontra o objeto. Muito bem. Então, para movimentar esse objeto no eixo X, mesmo procedimento. Posicionamos o cursor do mouse sobre a seta vermelha e então movimentamos esse objeto no eixo Y. O mesmo vale para o eixo vertical. Muito bem. Além da movimentação utilizando este manipulador, nós podemos utilizar teclas de atalho. São elas. Bem, para a translação, nós utilizamos a tecla de atalho G. G, como vocês podem ver, nós soltamos aqui o objeto e ele fica livre, podemos então movimentá-lo. Para cancelar essa operação, basta clicarmos com o botão direito do mouse, ele retorna então para a posição anterior. Novamente G, movimentamos o objeto. Para modificar a sua posição, clicamos então com o botão esquerdo, então nós movimentamos esse objeto. Para movimentar este objeto no eixo definido, podemos utilizar a tecla de atalho G e selecionar o eixo na qual desejamos realizar o movimento. Então, GY para movimentar este objeto no eixo Y. Aqui com o mouse nós movimentamos apenas esse objeto no eixo Y. Se apertarmos X, movimentamos apenas esse objeto no eixo X. E agora, se apertarmos Z, ele se movimenta apenas no eixo Z. Muito bem. Podemos também realizar a rotação deste objeto. Para isso, podemos utilizar também um manipulador. Só que teremos que agora habilitar o manipulador Rotate. Bem aqui neste pequeno símbolo representado por uma curva. Então, com o botão esquerdo do mouse, nós habilitamos o manipulador de rotação. Novamente, mesmo procedimento, colocamos o cursor do mouse sobre este anel verde, pressionamos e nós podemos então girar este objeto com o mouse apenas no eixo Y. Caso pressionemos o anel vermelho e movimentemos o mouse, ele gira apenas no eixo X e o mesmo vale para o eixo Z. Podemos também utilizar a tecla de atalho R para rotação. Como vocês veem, o nosso objeto ele fica livre, ele gira em todas as direções. Caso apertemos R e escolhamos um eixo específico, por exemplo, o eixo Y, o nosso objeto irá apenas rotacionar em torno do eixo Y. Se apertarmos agora X, ele irá rotacionar apenas em torno do eixo X e o mesmo vale para Z.
Muito bem. Podemos também alterar as dimensões de um objeto. Para isso, podemos utilizar o manipulador Scale. E como vocês veem, iremos utilizar o mesmo procedimento anterior. Iremos posicionar o nosso cursor do mouse sobre este símbolo verde e iremos pressionar o botão esquerdo do mouse e movimentá-lo ao longo do eixo Y. E como vocês podem ver, há uma alteração da dimensão deste objeto no eixo Y. Se fizermos o mesmo procedimento em Z, ele irá aumentar suas dimensões no eixo Z, e assim por diante. Então, como vocês veem, se eu movimentar aqui o manipulador vermelho, ele irá, o objeto irá ter modificações no eixo X. Se eu movimentar o manipulador verde, ele terá modificações no eixo Y, e o mesmo vale para o eixo Z. Bem, a escala ela pode também ser alterada mediante uma tecla de atalho, a tecla S. Então, ao clicarmos em S, todas as dimensões do objeto são alteradas. S, e no caso, movimentamos o cursor do mouse para fora, o nosso objeto aumenta. E S, cursor do mouse para dentro, o nosso objeto diminui. Então, clicamos com o botão esquerdo do mouse e confirmamos aqui a operação. Ele altera, o objeto altera suas dimensões. Se apertarmos S e o botão direito do mouse, há um cancelamento da nossa operação. Bem, se quisermos utilizar uma tecla de atalho para a escala, podemos utilizar então S e escolher um eixo. Apertamos Y agora e nós alteramos esse objeto apenas no eixo Y. E SX ele aumenta ou diminui no eixo X, e o mesmo vale para o eixo vertical. Bem, senhores, essa foi a nossa videoaula. Até a próxima.